Olá, gente, tudo bem? Vou apresentar esse seminário sobre ondas sonoras e vou começar passando um pouquinho sobre ondas. As ondas são perturbações oscilantes que se propagam através de um meio, podendo ser líquido, sólido ou gasoso, e que não transportam massa, apenas energia. As ondas estão associadas aos movimentos periódicos. A característica desse movimento é a repetição de ciclos idênticos em intervalos de tempos iguais. O movimento circular uniforme é um exemplo de movimento periódico, assim como o movimento que os planetas realizam ao redor do Sol. No movimento do pêndulo simples, cada ciclo ou oscilação completa pode ser caracterizada no intervalo de tempo em que a massa pendular se desloca de A até B e retorna à posição A. Esse intervalo de tempo é chamado de período e é nomeado por T. O movimento em que o corpo oscila em torno de uma posição de equilíbrio, ora num sentido, ora no outro, como o movimento da onda do mar, é chamado movimento oscilatório ou movimento vibratório. O número de vezes que o movimento é repetido na unidade de tempo é denominado como frequência e nomeado por F. O Sistema Internacional de Medidas é dado como Hertz. O período é determinado pelo inverso da frequência, conforme apresenta a expressão a seguir, que é essa expressão aqui, T igual a 1 sobre F. Pulsos e ondas. Se você fizer um movimento brusco para cima e depois para baixo, provocará na corda uma perturbação, que também podemos chamar de pulso. A energia que seu braço transferiu à corda se propaga até a outra extremidade, por meio de perturbação causada por um pulso. Ela se propaga pela corda, sem transportar nenhum pedaço da corda em direção à sua propagação. Ocorre dessa forma o transporte de energia sem o transporte de matéria. Uma composição de pulsos denomina-se onda. Sua mão que faz o movimento vertical é a fonte de perturbação e a corda é o meio de propagação dessa onda. Aí aqui tem um desenho da corda, né, fazendo um movimento. Aqui tem um movimento, no caso da água, né, que tem essa onda em formato circular. E aqui descrevendo como é a onda, que aqui seria o vale, e aqui a crista, e aqui o comprimento de onda. E aqui o formato do sonoro, né? Classificação das ondas. As ondas podem ser classificadas quanto à natureza, direção, propagação e direção de vibração. A classificação das ondas. Quanto à sua natureza, elas podem ser ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. Quanto à direção de propagação, elas podem ser unidimensional, bidimensional e tridimensional. Quanto à direção de vibração, ela pode ser transversal e longitudinal. As ondas sonoras são vibrações que, ao penetrarem no nosso ouvido, produzem sensações auditivas. A onda sonora é uma onda mecânica, ou seja, que precisa de um meio material para se propagar. É uma onda que não se propaga no vácuo. Então, não existe som no vácuo. O som da minha voz, por exemplo, é o som que eu estou produzindo, se propaga até o microfone através do ar. Então, ela é uma propagação, o meio de propagação dela é o ar, né? E o som também pode se propagar por outros meios, por líquidos e sólidos. O som também é uma onda longitudinal, que vibra e se propaga na mesma direção. Como eu estou falando aqui, o som está viajando até a câmera, na direção horizontal. E essas moléculas do ar, que estão em vibração por causa da propagação das ondas sonoras, estão vibrando na mesma frequência, para frente e para trás, no formato longitudinal paralelo à propagação.
Aí aqui tem a representação da onda. As moléculas do ar estão em vibração para frente e para trás, como eu acabei de falar. Então, em algumas regiões, as moléculas de ar estão mais próximas, mais condensadas, né? A gente chama essas partes de zonas de compressão, como se fossem os picos da onda. Então, como tem esse acúmulo de moléculas nessa região, as outras áreas ao lado ficam com pouca molécula. Aí a gente chama essa zona de rarefação do ar. O ar fica mais rarefeito, como se fosse os vales das ondas, como se fosse a parte mais baixa. O som, ele pode se propagar em diferentes meios, os sólidos, líquidos e gases. E aqui a gente viu o desenho, né? Que aqui onde está o ar mais rarefeito, né? Então aqui seria o vale e esse aqui seria o pico da onda. Os meios de propagação são o gasoso, o líquido e o sólido. Um dos principais meios de propagação é o ar. Ele estando a 20 graus Celsius de temperatura, a velocidade padrão do som é de 340 metros por segundo. A velocidade de uma onda depende do meio de propagação e das características desse meio. Então, se eu mudar as características do meio, por exemplo, né, aumentar a temperatura ou mudar a pressão atmosférica, isso muda as propriedades do meio de propagação e pode modificar a velocidade do som. Mas o padrão mesmo é para 1 atm de pressão atmosférica e para 20 graus Celsius de temperatura. O som se propaga a 340 metros por segundo para o ar. O som também se propaga em outros estados da matéria, como eu já falei, os sólidos e os líquidos. Em geral, a velocidade do som nos sólidos é mais rápida do que nos líquidos, e também dos líquidos é mais rápida do que nos gases. Quando o som muda de meio de propagação, esse fenômeno se chama refração, que é a mudança do meio de propagação. Quanto mais denso é o meio, maior é a velocidade da onda sonora nesse meio. Para nós, os seres humanos, o som faz parte de um dos nossos principais sentidos, que é a audição, né? Mas o ouvido humano não é capaz de interpretar qualquer onda sonora. Os seres humanos são capazes de interpretar os sons entre 20 Hz e 20.000 Hz. Os sons abaixo de 20 Hz a gente não interpreta, a gente não consegue ouvir. Esses sons abaixo de 20 Hz nós chamamos eles de infrasom. E acima de 20.000 Hz a gente também não ouve, e esses são chamados de ultrassom. Assim como nos exames que a gente já ouviu falar, né? É esse tipo de som que eles usam. O espectro de som de um cachorro, por exemplo, é maior que o de um ser humano. Eles podem escutar tanto o infrasom quanto o ultrassom. As qualidades fisiológicas do som são as características, as propriedades das ondas sonoras que acabam afetando a maneira que o nosso ouvido interpreta o som. Quando a gente percebe diferentes sons de diferentes fontes e de diferentes notas musicais, tem alguma coisa na onda sonora que está mudando. Alguma das propriedades da onda muda. Por exemplo, quando muda a nota musical, o volume ou instrumento. A escrita musical se baseia em 4 parâmetros básicos do som: altura, intensidade, duração e timbre. A altura é a própria afinação da nota musical, ou uma frequência sonora. Agudo e grave são antes propriedades do timbre, outro parâmetro do som. Aqui tem os parâmetros do som, o formato da onda para cada parâmetro. As ondas sonoras. A altura não é volume para a física.
A altura está relacionada com a frequência da onda, que está relacionada à nota musical. Com os graves e agudos, quando a frequência é baixa, nós interpretamos como som baixo. E a nossa percepção desse som baixo, a gente interpreta como um som grave. Quando a frequência é alta, nós interpretamos como um som agudo. A altura, a frequência é a característica que está por trás da produção de diferentes notas musicais. Por um instrumento como está dando diferentes notas, como o instrumento está dando diferentes notas musicais, ele está modificando a frequência para produzir diferentes notas. Então, a escala de Dó, por exemplo, mesmo quem não é músico conhece, né, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né, ele começa saindo do Dó em direção ao Si, saindo do grave e indo para o agudo. Ele está aumentando essa frequência. A próxima característica é a intensidade. No geral, os sons de maior volume são os de maior intensidade e os de menor volume de menor intensidade. Essa daqui é a formulazinha da intensidade. Aí aqui também a energia que a onda transporta, seja ela sonora ou qualquer outra, é associada com a amplitude que é a distância da posição de equilíbrio até o pico ou da posição de equilíbrio até o vale. Então, quanto maior a amplitude, maior é a intensidade. A onda sonora é uma onda tridimensional, ou seja, propaga em todas as direções, na mesma potência, mas com intensidade menor, porque aumenta a fonte dela, né? O timbre é a característica sonora que permite diferenciar dois sons idênticos de mesma frequência e duas notas musicais iguais, mas omitidos por fontes diferentes. Por exemplo, uma nota de Lá transmitido por um violão e um piano reproduzindo a mesma nota Lá, as frequências são idênticas, as notas são idênticas, mas o meu ouvido ele só vai ser capaz de perceber as fontes diferentes, vão ver essa diferença. Essa característica que permite a gente diferenciar as fontes violino e piano são o timbre. Por exemplo, o violão, quando eu toco a corda do violão, vamos supor a nota Mi, quando eu toco essa corda, ela vibra, mas não é só ela que percebe a vibração. Todo instrumento também vibra, o corpo do instrumento, o braço do instrumento, tudo que ele contém, ele vibra. E essa vibração se chama subvibrações, que influenciam na forma da onda, que são os harmônicos secundários, que vão influenciar no formato da onda. Por exemplo, as pessoas diferentes têm vozes diferentes, timbres diferentes, de voz diferentes, porque o nosso corpo também é um tipo de instrumento musical. Quando eu falo, eu tenho as cordas vocais, que é o principal agente para formar as ondas sonoras da minha voz, mas também tem outras partes do meu corpo vibrando. Se eu encostar na minha caixa torácica, enquanto eu falo, eu sinto a vibração. Então, nessas ondas secundárias, tem que haver tem a ver com a minha traqueia também, com a abertura das minhas pregas vocais, com o formato do meu crânio. Isso tudo influencia nas vibrações. Aí aqui a gente está vendo a diferença das ondas entre os instrumentos,
né, e todas as gravuras.